Oi, pessoal! Já pararam para pensar ao ver um atleta? Uau, como o corpo humano faz isso? Ou até mesmo num gesto simples como caminhar, já sentiram que tem algo muito complexo ali? Pois é, existe uma verdadeira engenharia invisível e super precisa por trás de cada movimento que a gente faz. E é justamente sobre isso que vamos conversar hoje, usando as lentes da cinesiologia e da biomecânica para desvendar esses segredos. Bom, nosso roteiro aqui é uma viagem do geral para o específico. A gente começa com um mapa completo do movimento, depois dá um zoom na física por trás dele, que é a biomecânica, daí vamos ver em quais bases esse conhecimento se sustenta, que ferramentas são usadas para medir tudo isso, e no final, entender a diferença fundamental entre só descrever o movimento e explicar de verdade por que ele acontece. Então, para começar, vamos dar aquele passo para trás e olhar o quadro geral, o campo que abraça todo o estudo do movimento humano, a kinesiologia. Olha, a palavra cinesiologia pode parecer meio complexa, né? Mas a origem grega dela simplifica tudo. Kinesis significa movimento e logos, estudo. Pronto, cinesiologia é literalmente o estudo do movimento. É o nosso ponto de partida para tudo. E esse diagrama aqui é perfeito para a gente visualizar o tamanho da cinesiologia. Pensa nela como um grande guarda-chuva. Debaixo dele a gente encontra um monte de áreas ligadas ao movimento. Fisiologia do exercício, controle motor e, claro, a nossa estrela do dia, a biomecânica. Ok, agora que a gente já entendeu o que é esse grande guarda-chuva, a cinesiologia, vamos pegar uma lente de aumento e focar em uma das suas áreas mais incríveis, a biomecânica. Então, o que a biomecânica faz? Ela pega as leis da física, sabe? As mesmas que explicam por que um planeta gira ou um carro anda, e aplica essas leis ao nosso corpo. O objetivo é entender não só como a gente se move, mas por quê. Ela analisa as forças que estão agindo, desde a contração de um músculo até o impacto do nosso pé no chão. É a física do nosso corpo em ação, pura e simples. Então, para não restar dúvida, cinesiologia é o estudo geralzão do movimento. Já a biomecânica é uma sub-área, uma ferramenta super poderosa dentro da cinesiologia que usa a física para achar respostas exatas sobre as causas e os efeitos do movimento. Basicamente, uma estuda o fenômeno e a outra explica a mecânica por trás dele. Mas para a gente aplicar a física no corpo, não adianta só saber de mecânica, né? A biomecânica, na verdade, se apoia em um tripé de conhecimento que é fundamental. E aqui estão eles, os 3 pilares. Primeiro, a anatomia. A gente precisa conhecer as peças do nosso corpo, ossos, músculos, articulações. Segundo, a fisiologia. Entender como essas peças funcionam, como um músculo contrai e gera força. E terceiro, a mecânica, que são as leis da física que vão governar como tudo isso se transforma em movimento de verdade. E é aqui que a mágica acontece. O conhecimento teórico vira uma ferramenta prática. Tudo aquilo que a anatomia ensina sobre o corpo vira dado, vira número. E com esses dados, a gente constrói um modelo biomecânico no computador, tipo esse da imagem. É com esse avatar que a gente consegue simular e calcular as forças, analisando o movimento nos mínimos detalhes. Bom, com a base teórica toda montada, vamos ver na prática como é que se mede o corpo e as forças que estão em jogo. A primeira ferramenta é a antropometria. O nome vem do grego, antropos, que é humano, e metron, medida. Ou seja, é a ciência de medir o corpo humano. Altura, massa, comprimento do braço, da perna, todas essas dimensões são a matéria-prima para os nossos modelos. E para conseguir essas medidas, claro, são usados equipamentos bem específicos. A trena antropométrica, por exemplo, mede comprimentos e perímetros. Já o adipômetro, que também é chamado de plicômetro, mede a espessura daquelas dobrinhas de pele para a gente ter uma ideia da gordura corporal. E claro, uma ferramenta que todo mundo conhece bem, a balança. Ela nos dá uma das medidas mais básicas e essenciais para qualquer análise de biomecânica, que é a massa total do corpo. Certo, se a antropometria mede o corpo, a dinamometria mede as forças. Dynamis, em grego, significa força. Então essa área se dedica a quantificar as forças que a gente produz e as que agem sobre o nosso corpo. É fundamental para entender como controlamos nossos movimentos. E tudo isso leva a gente para um dos conceitos mais importantes da biomecânica. A diferença entre descrever o que aconteceu num movimento e explicar por que aconteceu. E essa tabela resume tudo de forma brilhante. De um lado, a gente tem a cinemetria, ou cinemática. Ela descreve o movimento. A pergunta dela é: como o corpo se move? Ela vai olhar o espaço, o tempo, a velocidade. Por exemplo, ela diria a altura exata de um salto. Do outro lado tem a dinamometria, ou cinética, que explica o movimento. A pergunta aqui é outra: por que o corpo se moveu assim? Ela vai atrás da causa.
E a resposta é sempre a mesma: as forças. Como essa frase resume bem, o grande poder da biomecânica é exatamente esse: conseguir conectar as causas, ou seja, as forças, com os efeitos, que é o movimento que a gente vê. Então não é uma questão de escolher uma ou outra, sabe? Cinemetria e dinamometria são como duas faces da mesma moeda. É só juntando as duas que a gente consegue ter uma visão completa, 360 graus, de qualquer movimento humano. E para a gente fechar, fica a reflexão. Depois de entender como se analisa o movimento, qual ação do dia a dia parece que ganhou um novo significado? A técnica de uma corrida, a postura para levantar um objeto, ou até o simples ato de se levantar de uma cadeira? A física, como a gente viu, está presente em cada um desses momentos.